Dando continuidade ao nosso estudo sobre as citocininas, nessa videoaula nós vamos ver os efeitos fisiológicos que as citocininas têm sobre as células vegetais. E o primeiro efeito fisiológico que ela tem, considerando as células, está diretamente relacionado com a divisão celular. As citocininas, juntamente com as auxinas, elas regulam o ciclo de divisão das células. Elas regulam o ciclo mitótico, porque elas atuam diretamente nas proteínas que regulam as passagens de fases durante a mitose. E esse esquema ele detalha um pouco a função de cada um dos hormônios. Aqui do lado esquerdo nós podemos ver o ciclo mitótico. Na verdade, a intérfase é a maior fase de todas elas. A mitose, propriamente dita, ela é bastante rápida. A maior parte do tempo a célula está se preparando para o processo de divisão celular. Então tem a fase G1, S, G2. E para que aconteça todas as regulações de duplicação de DNA, de preparo das novas organelas, de toda a estrutura necessária para que ocorra a mitose, são necessários vários tipos de regulações. Dentre os vários tipos de regulações, que foge ao escopo da nossa disciplina, mas é simplesmente a título de citar isso para vocês, nós temos as chamadas de CDKs e as ciclinas. CDKs são ciclinas que dependem de energia, dependem de ATP. E elas que vão regular, então, a passagem de fases durante a intérfase. As auxinas, elas estimulam a produção de CDKs e de ciclinas. As citocininas, elas ativam as CDKs e as ciclinas para que elas possam, então, controlar a passagem de fases durante a intérfase. É muito mais complexo do que isso, mas nós vamos ficar apenas nesse nível de aprofundamento. Então, os dois são importantes para a divisão celular, para o controle da divisão celular. E será mesmo que as citocininas elas têm um impacto sobre o aumento de número de células durante a divisão celular? Esse experimento nos mostra exatamente isso. Aqui do lado esquerdo nós temos plantas de fumo, e aqui nós temos uma planta selvagem, uma não transgênica, e do lado direito nós temos duas plantas transgênicas, expressando quem? Expressando o gene da citocinina oxidase. A citocinina oxidase é o gene que vai codificar para a enzima que é responsável pela degradação, pela quebra das citocininas dentro das células vegetais, diminuindo o seu nível endógeno. Então, se nós temos uma planta que está superexpressando a citocinina oxidase, significa que aquela célula está expressando esse gene com maior intensidade. Portanto, eu vou ter a proteína correspondente em maior quantidade. E essa proteína é uma enzima, a citocinina oxidase, que vai quebrar, que vai degradar as citocininas. Então, quanto mais expresso for o gene da citocinina oxidase, menor vai ser a quantidade de citocinina dentro das células. E se é menor a quantidade de citocinina dentro das células, o que acontece? Vai haver menor divisão celular. E é exatamente isso que essa figura nos mostra. Nessa planta de fumo do lado esquerdo, uma planta normal de fumo. Do lado direito, nós temos duas plantas transgênicas, expressando em diferentes níveis a citocinina oxidase. Essa planta do meio está expressando com muito maior intensidade a citocinina oxidase, e a planta do lado direito, ela também está expressando a citocinina oxidase, mas não tão pouco quanto essa do meio. E aqui do lado esquerdo nós temos lâminas preparadas. Nós temos do lado esquerdo aqui, nós temos a selvagem, na região meristemática, e aqui do lado transgênico nós temos uma dessas plantas que estava superexpressando a citocinina oxidase. Comparem o tamanho que existe do meristema. No selvagem é um meristema muito mais desenvolvido comparativamente com uma planta transgênica que está superexpressando a citocinina oxidase. Provando, demonstrando que a expressão da citocinina oxidase diminui a quantidade de citocinina e, consequentemente, afeta a divisão celular. E essa divisão celular afeta, em sua última instância, o crescimento da planta como um todo. E as citocininas, elas interagem, elas participam do processo de diferenciação celular, juntamente com as auxinas. Então, as citocininas, juntamente com as auxinas, controlam, regulam a diferenciação celular. E, em última instância, a morfogênese das plantas. Lembre-se que diferenciação significa um processo de desenvolvimento, de especialização celular, formação de novos órgãos. E o exemplo clássico disso é a cultura de tecidos de plantas. Cultura de tecidos é o cultivo de plantas in vitro.
em condições totalmente assépticas e controladas. É ter uma planta dentro de um tubo de ensaio, sem nenhum tipo de contaminante, falando de uma forma bastante simples. E aqui está mostrando um laboratório de cultura de tecidos. Nós vemos também uma pessoa trabalhando com cultura de tecidos, as condições são totalmente assépticas. Nós temos uma sala de crescimento que as plantas vão crescendo sob condições controladas. Aqui nós temos plântulas crescendo em condições in vitro, uma num jarrinho e outra em tubos de ensaio. E aqui nós temos plântulas crescendo em placas de Petri. Então isso é cultura de tecidos numa visão bem rápida. E onde as citocininas participam desse processo? Elas estão relacionadas com o controle de que tipo de tecido vai ser formado. Então ela controla a diferenciação celular. Não apenas as citocininas, mas as citocininas juntamente com as auxinas, elas regulam a diferenciação celular. E isso está mostrado nessa figura aqui do lado. Nessa parte de cima, na horizontal, nós temos concentrações de AIA. AIA é uma auxina. Aqui no eixo vertical nós temos concentração de cinetina. Cinetina é uma citocinina. E aqui nós temos que a concentração de auxina vai aumentando e a concentração de citocinina também vai aumentando. Mas nós não vamos explorar todas as combinações possíveis. Eu quero chamar a atenção para 4 pontos neste experimento. Quando eu não tenho nada de auxina e nada de citocinina, nada acontece. O tecido vai ser do jeito que ele era quando eu coloquei lá. Se eu aumento a concentração de citocininas e aumento também a concentração de auxinas, eu começo a formar calos. O que são calos? Calos são essas estruturas amorfas. Calos, se pudesse usar uma metáfora, é um câncer. É um câncer que acontece nas células vegetais. E o que é um câncer? Câncer são células que perderam o controle da sua regulação da atividade mitótica. A mesma coisa acontece com as células vegetais. Em função da concentração de auxinas e citocininas, eu posso desregular o controle da divisão celular. E se eu faço esse descontrole da divisão celular, as células se multiplicam, crescem, mas não se desenvolvem, não se diferenciam e forma esse amontoado amorfo de células não diferenciadas que nós chamamos de calos. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é quando a concentração de auxina é baixa, mas a concentração de citocinina é mais elevada. Quando isso acontece, forma-se esse tipo de resultado. Em cima do cálus começa a se formar parte aérea. Ou seja, quando a relação é favorável às citocininas em detrimento às auxinas, aquele tecido amorfo formado começa a gerar parte aérea. E o quarto ponto que eu quero chamar a atenção é quando a concentração de auxina é mais elevada do que a concentração de citocininas, como está mostrado neste caso. Embora a fotografia não auxilie a gente a perceber com nitidez, existem estruturas saindo desse tecido. Essas estruturas são raízes. Ou seja, quando a relação é favorável às auxinas em detrimento às citocininas, aquele tecido amorfo começa a formar raízes. Então, dependendo da concentração de auxina ou de citocinina, eu posso ter a formação de absolutamente nada, ou posso induzir aquele tecido a formar parte aérea, ou posso induzir aquele tecido a formar raízes. E é o que está mostrado nesse esquema. Nesta figura aqui de cima, ele mostra esse balanço de auxinas e citocininas no controle da morfogênese. Nós temos as citocininas neste verde mais claro e nós temos as auxinas neste verde mais escuro. Quando a relação é favorável às auxinas, então nós estamos falando desta parte aqui, do lado esquerdo, nós temos a formação de raízes. Por outro lado, quando a relação é favorável às citocininas, que é o que está localizado do lado direito desse esquema, nós temos a formação de parte aérea. É exatamente o que está mostrado aqui nessa fotografia. Do lado esquerdo, nós temos calos de Arabidopsis em presença de IBA. IBA é uma auxina e ele está formando raízes. Esses filamentos saindo do calo são raízes. Enquanto que do lado direito, nós temos IBA, que é o AIB, ácido isobutírico, que é uma auxina, e nós temos a zeatina. Zeatina é uma citocinina. Então nós temos uma relação favorável às citocininas, e neste caso a formação de parte aérea, como está demonstrado nessa figura. Esse esquema mostra a mesma coisa, eu quero deixar isso bem claro com vocês. Mostrando aqui no eixo X, nós temos as citocininas, e aqui no eixo Y nós temos as auxinas. Nessa montagem com 4 quadrantes,
nós temos quando a concentração de auxina é baixa e a concentração de citocinina é baixa, o tecido não se desenvolve, ele fica do jeito que era, porque não tem nenhum tipo de hormônio estimulando a formação de nenhum tipo de tecido. No quadrante esquerdo superior, quando eu tenho uma concentração maior de auxina do que de citocinina, eu tenho a formação de raízes. No quadrante superior direito, quando nós temos as concentrações semelhantes, há a formação do que nós chamamos de calos, aqueles tecidos indiferenciados das células vegetais. E no quadrante direito inferior, quando eu tenho uma concentração maior de citocinina do que de auxinas, há a formação de parte aérea, de folhas. São essas pontuações esverdeadas mostradas nessa figura. Ou seja, se o balanço é favorável às auxinas, há a formação de raízes. Se o balanço é favorável às citocininas, o balanço é favorável à formação de parte aérea naquele tecido. Nessa fotografia mostra exatamente o mesmo resultado, o mesmo comportamento. Aqui nós temos que BA é benzoadenina, que é uma citocininas, e NAA é ácido naftaleno acético, que é uma auxina. Quando eu não tenho nada de auxina, nada de citocininas, eu não tenho a formação de nenhum tipo de tecido. Quando eu tenho as citocininas, mas não tenho nada de auxina, a concentração mais baixa de auxinas, nós temos a formação de parte aérea, como está mostrado aqui, no canto superior esquerdo. Quando eu tenho citocininas e tenho auxinas em concentrações equivalentes, não necessariamente iguais, isso varia de espécie para espécie, tem que ser testado experimentalmente, eu tenho a formação de calos, como está mostrado no quadrante superior direito. E quando eu tenho uma relação favorável às auxinas, como está mostrado nesse caso do quadrante direito inferior, nós temos auxinas, mas não temos citocininas, nós temos a formação de raízes. Repetindo mais uma vez, quando nós temos um balanço favorável às auxinas, formação de raízes. Quando nós temos um balanço favorável às citocininas, nós temos formação de parte aérea. E assim eu posso, em condições in vitro, controlar a formação das plantas. Imaginem vocês a seguinte situação. Vocês encontraram uma planta única na natureza. E vocês não sabem qual planta é, se é reprodução sexuada, se é reprodução assexuada, mas vocês querem propagar e você só tem uma folha dela. Vocês podem perfeitamente pegar essa folha, levar para um laboratório que trabalhe com cultura de tecidos, fazer todas as técnicas necessárias para fazer a asepsia do material e aí você monta experimentos em que você vai fazer um balanço de auxinas e citocininas. E aí você pode chegar a uma determinada concentração na qual aquelas células elas começam a formar a parte aérea. Você faz com que as células continuem crescendo, formando a parte aérea, e agora você separa cada uma daquelas partes aéreas e utilizando as auxinas, mais especificamente o A e B, que nós já vimos na aula sobre as auxinas, vocês podem tratar cada uma daquelas partes aéreas com auxina e induzir o enraizamento daquela parte aérea. Em condições in vitro, a planta vive sem raiz. Em condições in vitro, a planta vive sem a parte aérea. Mas eu posso controlar, em fases distintas do processo, a formação de um novo indivíduo, de um clone. E isso é feito. Então, mesmo que você tenha uma planta que esteja em extinção, a cultura de tecidos pode ajudar a recuperar aquela planta, pelo menos aquele genótipo. E um exemplo que acontece na natureza desse balanço favorável às citocininas está relacionado com a rebrota em árvores. E neste caso eu vou usar como exemplo o eucalipto. Imaginem que vocês trabalhassem para uma empresa de produção de eucalipto. Então você está responsável pela produção de uma determinada área naquela propriedade. Vocês produziram as mudas, plantaram as mudas. Isso levou 5, 6 anos para chegar nessa fase que está mostrada nessa figura. E agora o que vocês fazem? Agora tem que coletar as árvores, tem que coletar o tronco para levar para a fábrica para produzir o papel e a celulose. Então o que vocês fazem? Vocês cortam o material. E aí vem todo o pessoal para recolher aqueles troncos, limpar e tudo mais. E agora, uma vez que foi cortado, como é que você faz para ter uma nova planta naquele mesmo local? Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque ela vai rebrotar naturalmente. E aí você vai ter uma nova planta saindo daquele tronco ali. E aí você desbasta, deixando o ramo mais forte. E aí você vai ter uma segunda plantação que vai ser muito mais rápido. Você não vai ter que esperar 5, 6 anos. Você vai esperar uns 2, 3 anos para você ter uma nova colheita. E aí quando estiver no momento da colheita, você vai e corta novamente. Ele vai e volta a rebrotar.
E aí você vai fazendo assim sucessivamente. Aí tem um número determinado de ciclos que a produtividade começa a cair, e aí você é obrigado então a recomeçar todo o processo, e você então aí sim recomeça a partir de mudas. Mas essa rebrota acontece de forma natural. A pergunta é, por que acontece essa rebrota? Imagine o seguinte, você tem a sua árvore de eucalipto, e a sua árvore de eucalipto tem toda a parte aérea produzindo auxina, produzindo tudo. E nós temos o sistema radicular formado, e ali nós temos o local de síntese de citocininas, que são os ápices radiculares. São os meristemas apicais radiculares, que são os locais de maior síntese de citocinina nas plantas. Quando eu corto a parte aérea, eu elimino toda a parte que produzia auxinas. E agora não tem mais auxina sendo produzida. As auxinas que existiam agora nas raízes, elas continuam migrando para o ápice radicular, e o ápice radicular continua produzindo citocininas. E as citocininas, lembrando, são transportadas pelo xilema. Então elas são transportadas e continuam subindo, porque continua havendo a transpiração aqui. E agora as citocininas começam a acumular nessas regiões próximas aqui do tronco. E ao fazer isso, a concentração de auxina vai estar muito baixa, porque continua sendo transportado para baixo, e a concentração de citocinina vai ser bem mais alta. Então o balanço se torna favorável às citocininas. E uma vez que isso acontece, naturalmente surgem as brotações. Exatamente a mesma coisa que foi feita in vitro. E aqui está mostrando o que acontece numa cidade. Nós temos árvores que foram cortadas, começam a brotar. Árvores que foram cortadas começam a brotar. É um processo natural. Por quê? Por causa desse balanço de auxinas e citocininas na região que foi cortada. Quando eu corto, eu diminuo a concentração de auxinas e aumento a concentração de citocininas, porque ela continua sendo transportadas via xilema até aquela região. E essa situação leva a uma diminuição da razão auxinas e citocininas. Por quê? Porque eu vou ter pouca auxinas e muito mais citocininas. Isso leva à diferenciação celular, que está envolvido com a formação dessas novas brotações, porque a relação agora é favorável às citocininas e não mais às auxinas. Basicamente era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês nessa videoaula, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!